Olá, eu sou Kátia Soares e você está no podcast da Família Empreendedora. E hoje, no nosso episódio, nós falaremos das 7 vantagens de ter uma empresa familiar. Porém, antes, eu vou dar uma lida no que nós encontramos como definição de empresa familiar. Negócio familiar é a interação de 2 sistemas separados, a família e o negócio, que estão conectados. Uma empresa familiar é aquela em que mais de um membro da família contribui para a administração, investimento ou operação de um negócio. Essa participação pode ser direta ou indireta. E aí eu chamo a conversa Ricardo. É isso mesmo, Rê? Muito prazer, pessoal, em mais um episódio aqui do nosso podcast da Família Empreendedora. Naquela mesma pegada, mais leve, mais solto, como eu levo a vida, né? Não vou mais ficar um cara amarrado igual nos 2 primeiros episódios, que eu fui muito cobrado. Então vamos lá. A Kátia agora, prazer, Kátia, tudo bom? Prazer. Saudades. Vamos lá. Academicamente, empresas familiares têm diversas teorias que são muito discutidas. Mas trazendo para os dias atuais, empresária familiar, ela se divide em 2 pontos. Tem a empresa familiar de uma família só. Sim. Onde tem o fundador, a fundadora, marido e mulher e filhos. E tem a empresa multifamiliar, que são 2 famílias, tem como sócios, né? E tem o sócio A, sócio B, filhos do A, filhos do B, que é um pouquinho mais complicada. Alguns estudiosos mais rígidos, sim, eles colocam que a empresa familiar ela só vale a partir do momento que a segunda geração assume. Ou seja, ou pela morte, ou pelo comando dessa segunda geração. Mas isso é tudo teoria, né? Que a gente já pode ir para o primeiro, que eu acho que é um dos que eu mais gosto, que é a reputação da empresa familiar, porque está ligada ao nome, ou geralmente ao sobrenome da família, né? Então, por que falar de 7 vantagens, pessoal? Se você dá uma googada, ir lá no YouTube ou no Google, você vai perceber assim... As dificuldades de uma empresa familiar. Assim, é muito negativo. O assunto traz para a mente, traz para quem vai pesquisar, algo muito negativo, muito complexo, muito difícil. E essa é a nossa função aqui. Trazer para vocês ferramentas para deixar essa complexidade menor e mostrar que sim, uma empresa familiar, ela tem muito mais vantagens do que desvantagens. Eu e a Kátia estamos nesse projeto para falar isso para vocês. Uma empresa familiar é uma coisa de Deus, é muito boa, eu apoio. É isso aí, pessoal. Dei uma fugida aqui. Você se entusiasmou, ficou bom. Ficou bom? Ficou. Vamos para o segundo? Não, então, o primeiro, me diz o nome do primeiro, certinho aí que a gente colocou. Reputação da empresa ligada ao nome da família. Das 7 vantagens, a primeira é a reputação. Por que a reputação? Todo mundo que abre uma empresa familiar, provavelmente, normalmente, ela coloca ou o nome ou o sobrenome dela no nome da empresa. Sim. Tipo, RKI Digital. Ricardo, Kátia e Isabela, entendeu? É normal. Eduval, que era a empresa que meu pai fundou. Eduardo, que era meu tio. Valdeci, que era o meu pai. Então, existe um nome familiar por trás do nome da empresa. Então, eu acho isso uma vantagem. Porque, assim, além de você preservar seu nome, pessoa jurídica, no mercado, nos negócios, no Serasa, onde você quiser, com os fornecedores, tem um nome enraizado. Tem um nome familiar por trás daquilo. Então, isso aumenta o cuidado que os fundadores têm com aquela empresa. O nome diz muito, né?
E eu acho que é uma das coisas que a gente mais cuida na vida, né? Que a gente mais preza. Né? Quiçá a que a gente mais preza é o nome, né? Então, aí você abre... Ninguém gosta de ser conhecido, de ser taxado por qualquer que seja o motivo ruim, né? A gente gosta de adjetivos. A gente não gosta de ser taxado de alguma coisa. Então, atrelar o nome ao negócio nos faz ter muito mais cuidado com esse negócio, né? É um risco, mas também é uma honra. Então... Ser lembrado, né? Sim, por isso que eu coloco que é uma grande vantagem. Porque não é um nome qualquer. Eu vou dar um exemplo prático. O meu pai morreu, acabou a Eduval, se lançou a Valtexto Eduval, que em homenagem à empresa Eduval, que tinha Valdeci, sim, eu abri a Valtexto, que significa Val de Valdeci. Então, empresas familiares sempre vai ter muito prazer em colocar o nome da família, às vezes o nome do filho. Nosso exemplo é RKI. Ricardo, Cátia, Isabela, você vai querer que falem mal da RKI? Não, eu acho que não é isso. Eu acho que tem muito significado, né? Eu acho que está mais ligado ao significado. Você acabou de falar aí, quando a gente abriu a Valtexto, tinha um porquê disso, né? Honrar alguém, no caso do seu pai. Mas tem um significado. Eu acho que está mais a um significado, a honrar um sobrenome, né? Do que ao ruim, ao se preocupar com o ruim. Acho que tá mais ligado ao bom. Sim. Aí você pensa, numa hora de dificuldade, você pensa 2 vezes mais para fechar uma empresa que tem o nome dos seus pais, ou sim, seu, ou dos seus filhos, do que uma empresa que tem um nome genérico, um nome só talvez, business. Isso, é um nome criado para o business, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente definiu bem, né? Por isso que eu acho que é um ponto de vantagem. Eu também acho. Porque já começa do nome a honra, né? E assim, tem valor envolvido, sim, né? Valor, honra. Eu acho que tem valores envolvidos. É isso. Excelente. Esse é o ponto 1. Qual que é o ponto 2 de vantagem? União em torno do fundador. Todos estão, né, unidos em volta de quem fundou a empresa. Porque o que acontece na empresa familiar em particular, ela quando se funda, abre, sempre tem 2, 3 funcionários que começaram juntos, sim, que depois viram 5, viram 10. E se o fundador, o gestor, o presidente, ele é acessível, aí tem um ponto, ele precisa ser acessível. Estar acessível, né? Se ele querer ser acessível, existe um carinho dos colaboradores com esse fundador, entendeu? Então, é mais fácil de até dar algumas dicas. Eu acho que aí é um ponto chave, né? Eu acho que existem empresas, né, que inclusive, não sei se essa palavra, estouraram essa palavra, cresceram, expandiram, ficaram mais conhecidas ou tiveram um produto de excelência que talvez não foi nem ideia do fundador. Aliás, talvez o primeiro produto sim, mas os ajustes foram feitos pelos funcionários ou quem operava, né? E o fundador esteve ouvinte para fazer essas coisas, né? Acessível para isso, né? Sim, principalmente para esses colaboradores que começaram junto. Então, qual que é eu acho aí é um ponto assim para prestar muita atenção da segunda geração. O que acontece? A segunda geração assume, aí a segunda geração, não todo mundo, tá? Okay. Mas tem a grande ideia, a ideia fantástica de pegar assim, quem eram os colaboradores que era puxa-saco dos meus pais? Não, puxa-saco não. Braço direito, mas eles falam que ajudava meu pai, né? Manda tudo embora. Aí é muito bom para a segunda geração. Ela já está entrando num campo novo e aquelas pessoas que iam trazer a história, o que acontecia, o que não acontecia, eles também mandam embora. Tiram, né? Então ele tira tudo. Mudou a direção e também você perde
Então, aquelas conversas internas que são importantes. Você vai tomar um café, vai com o colaborador e fala, você está sabendo, a máquina 2 tá tendo então, ruído. A dica aqui é deixar próximo, né? Essas deixar pessoas, sempre próximo quem quer estar próximo. Sim. Quem quer o bem do negócio, né? Sim. Quem está à frente, estar acessível a todo momento, né? Talvez é um insight que muda tudo, né? Ter ouvidos. Então, estar acessível. Aí a gente vai para uma terceira, que são reações rápidas em situações de emergência. Essa eu acho que é espetacular, porque isso não acontece com tanta facilidade numa empresa que não tem essa raiz familiar, né? Sim, o que é... Quando a gente colocou esse ponto, reações rápidas é o quê? Vou dar um exemplo prático, como sempre. Hoje entrou um pedido muito grande lá na nossa empresa e temos que trabalhar à noite. Se estamos em família, rapidamente é decidido assim: filho A fica à noite, filho B de madrugada, Sim. O pai abre de manhã, a mãe leva o almoço, fica no almoço. Sim. É assim, é rápido, são pro soluções bom e pro rápidas. Ruim, né? Sim. Pro bom e pro ruim, né? Também, né? Uma situação de emergência, aconteceu algo de ruim, um acidente, um incidente. Ninguém pensa muito, né? Vou chamar o líder da CIPA para socorrer. Pega o carro e leva para o hospital. E leva para o hospital, né? Porque são reações afetivas, né? Se mistura eficiência com reações afetivas. Então, se bem feito, Sim. é uma vantagem na empresa familiar. Não precisa se conversar, departamento A, vamos ver com o departamento B, passa um e-mail. Não. Encurta a burocracia, né? Encurta e resolve-se muito rápido aquele problema. É mais efetivo. Mais efetiva. A resolução do problema é mais efetiva e eficaz. Não que está errado numa empresa de grande porte terem os departamentos. Não, a gente não está colocando defeito em qualquer outra coisa. A gente está salientando apenas 7 qualidades de uma empresa familiar. E a nossa lente hoje são as 7 qualidades, sem demérito de qualquer outra coisa. Até porque o que você mais ouve sobre empresas familiares é que é um monte de gente sem capacidade, sem experiência, que está fazendo tudo errado e todo mundo está certo, menos os fundadores, os filhos. É incrível. Eu até peço para vocês olharem com calma lá. Olha, de 5 vídeos que vocês ouvirem sobre empresas familiares, 6 vão falar: empresas familiares é complicado, os donos ficam pondo os filhos na operação. Então é o seguinte... Aqui nós estamos querendo trazer uma outra visão. Hoje nós só vamos falar dos benefícios de ter uma empresa familiar. Dos poucos que a gente vai citar hoje. Existem muito mais, né? Colocamos 7 para ser rápido, né? É isso. É um número que eu gosto também. É isso aí. 7 é bom. O quarto é multitarefas. A estrutura organizacional tende a ser mais exata e ágil. Por quê? Normalmente, principalmente no começo de uma empresa, se ela já for familiar e já estiver envolvido nela, filhos, marido e mulher, com certeza é mais, cada um faz de tudo um pouco. Sim. E pera lá, nós estamos falando das vantagens de fazer tudo um pouco, porque no mercado é muito taxado e temos que ter departamentos. Ok, não estou falando nessa esfera, estou falando assim, qual a vantagem da multitarefa na empresa familiar? Que todo mundo faz de tudo um pouco e essa empresa começa a crescer de forma absurda. Sim, e aí a gente vai organizando, né? Geralmente um negócio, vou falar de novo das costureiras. Quando começa um negócio lá, que a pessoa pega de uma fábrica de roupas lá, um monte de corte de roupa e ela vai montar, ela e o marido. Sim. Quantas vezes você já viu isso? Sim. Muitas vezes? Muitas. Começa os dois. É isso. Certo? Eles à medida, eles costuram, eles passam e eles embalam. E eles entregam. À medida que isso cresce, que vai
montando uma linha de produção dentro desse negócio deles, aí eles se organizam, óbvio. Sim, eles vão crescendo. Então, é isso, mas a gente está falando disso agora, certo? Estamos falando do potencial que existe numa empresa familiar. É isso aí. Diferente, se estou começando uma empresa não familiar, eu tenho 2 sócios que não são da família, é um pouco mais difícil eu falar para o meu sócio: ô irmão, já fiz, vamos passar a noite toda aqui em casa ensacando? Ele vai falar: eu tenho família, eu tenho filhos. Não é assim, irmão. Então o negócio é um pouco mais engessado, devagar. Não que esteja certo ou errado, como voltamos a dizer. A gente encurta, né? A gente encurta aí um processo, né? Sim. Esse aí essa multitarefas, ela tem 2 aspectos positivos aí, muito grande. Além de encurtar as tarefas, ser mais eficaz, efetivo, com menos custo, sim, os fundadores ou os envolvidos entendem todo o negócio. Eles estão no coração do negócio. Eles produzem, embalam, entregam. Na hora que esse negócio começa a crescer, não é um aventureiro que está na gestão. Ele sabe a dificuldade de embalar, de entregar, de produzir. Isso muda o jogo do negócio. É isso aí. Não é um gestor que só estudou, mas que não entende que nada. Está numa sala com ar e fala: não, a entrega tem que ser em 1h35. Vai fazer uma entrega. Vai lá no Brás, coloca nas costas um fardo e veja a dificuldade que é. Tá, arruma o estacionamento. É isso. Vamos pro quinto? Vamos pro quinto. Vamos falar de dinheiro, né? Dinheiro. Maior tolerância para o retorno de investimento. A vantagem? Sim. Por quê? Em um negócio familiar, a gente investe além da energia, do intelectual, das esperanças, dos sentimentos. A gente investe dinheiro. E quando às vezes algum dos fundadores, dos filhos, colocam dinheiro no negócio da família, ele segura, às vezes nem se cobra juros para ter um retorno. Normalmente não existe essa palavra juros, né? O filho que está vindo do mercado fala: ó, pai, eu vou colocar 1 milhão aqui, eu quero tanto de retorno de juros. Normalmente não. Não é assim, né? E o que acontece? Numa empresa familiar, quando a gente investe dinheiro, a gente tem mais tolerância para esse retorno. Sim. A gente tem mais esperança que vai dar certo. Paciência, né? Isso. Diferentemente de um investidor de mercado, um profissional, um investidor profissional. Ele vai investir, ele quer o retorno. Ele quer o retorno num período X, no prazo né? que foi combinado e acabou. Foi estipulado, é isso aí. E não entregou, virá multa, juros e correções. É isso. Então, uma vantagem, porque muitas vezes a gente coloca dinheiro na empresa familiar para ela dar continuidade, para ela ter um crescimento e não fica tão em cima de um retorno. É uma vantagem muito grande, porque é uma pressão a menos para quem está gerindo aquela empresa. Imagine, se coloca dinheiro numa empresa porque ela está muito ruim. Aí o investidor coloca 1 milhão. Aí você já tem essa dívida. Aí já pensou uma pessoa em cima: falta 3 meses, 2 meses, 1 mês, cadê? Então é diferente. A empresa familiar tem muita alma envolvida. Por isso que quando falam assim, empresas familiares, o erro, que eu acho que é a vantagem. O erro na empresa familiar é que negócio é negócio, família é família. Eu não acho isso. A vida inteira eu entrei na empresa familiar e falava: pensa meu pai, pensa minha mãe. Eles são meus pais, eles são meus pais. Esse negócio de dividir, eu acho você perde essas vantagens. Eu acho que a gente retoma aí o assunto de algum episódio, dizendo que são importantes, sim, combinados. A gente não está dizendo aqui que pode ser bagunçado, não é isso? Mas que não dá para separar, o vínculo existe, né? Como é que você vai olhar o seu parente, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, independente do grau de parentesco, e não vai ter grau? Vai continuar tendo grau, né? Sim, a sabedoria aí é usar este vínculo para potencializar a empresa. Para potencializar, exatamente. Né? Para algo bom. É isso aí.
E aí, uma coisa que a gente gosta bastante, né? É Qual que é o bem-estar ponto? dos colaboradores. Qual que é esse ponto? 6. É o sexto já? Já. Assunto bom vai rápido, menino. Bem-estar dos colaboradores. Sim. Por quê? Porque o que acontece? Fala aí, pode falar. Eu acho que aqui tá mais ligado ao afeto mesmo, né? Porque aí você tem a mesma preocupação que você tem, por exemplo, vou citar o exemplo. Quantas vezes sua mãe te levou ao almoço? Muitas. Muitas vezes. Porque ou você não estava bem, ou você não conseguia sair para comer. Sim. Então, eu acho que está mais ligado ao afeto. Então, quantas vezes sua mãe viu alguém lá na fábrica passando mal? Várias vezes. E socorreu. Socorreu, levou no hospital, levou no médico particular dela e sim, assim sim. vai. Então, eu acho que esse bem-estar dos colaboradores, você leva o cuidado que a gente tem em casa, com os nossos, para os que acabam se estendendo para a família. Que isso não acontece por exemplo, numa multinacional. Isso não acontece. Provavelmente vai ter lá a enfermaria, alguma coisa, mas não vai ter o cuidado afetuoso. Sim, por que isso acontece? Por que a empresa familiar existe uma tendência dos fundadores, dos sócios, terem um cuidado maior com os colaboradores? Porque lá no primeiro item, que é honrar o nome da empresa, Sim. que é da família. Sim. Quando você tem uma empresa familiar, você zela pela tua família. Então, zelar pela tua família é também ser uma boa pessoa perante a sociedade que você está inserida. Zelar pelo nome. Então, você está com colaboradores, você não vai querer nenhum colaborador falando mal do seu pai, ou do seu filho, ou da sua esposa, ou da sua filha. Zelar pelo nome. Então, automaticamente, você querendo ou não, você acaba tendo uma atitude diferenciada perante os colaboradores também. É isso aí. É por isso que acaba tendo esse afeto entre colaboradores e fundadores. E aí a gente vai partir para o 7º, para findar o podcast, que é lealdade e dedicação. A Siri quer conversar com a gente. Ó. Fala, Siri. Ele te chamou, não? Ai. Qual que é o lealdade 7º? e dedicação, porque eu acho que dificulta um pouco casos de corrupção. Eu não sei, eu não gosto dessa palavra. Então, esse 7º é o seguinte, não é uma crítica, mas é a realidade, tá? Agora eu sinto como um defensor da empresa familiar, como sempre serei, eu e você estamos neste projeto para isso. Sim. Defender a empresa familiar. Sim. Vamos fazer uma reflexão. Acontece o seguinte, muito se fala, empresa familiar, às vezes o CEO é o fundador, ele já tá velhinho, tem que trocar, tem que pôr um profissional. Assim é visto a empresa familiar, tá? Aí eu te pergunto, não podemos dar nomes. As empresas que maior escândalo de corrupção teve neste país, Sim. lógico, são vindas de empresas familiares, só que com uma observação. O CEO não era da família. Entendi. Terceirizaram. Profissionalizar o negócio. Entendi. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil aquela empresa familiar, aquela média, pequena empresa familiar, ter caso de corrupção. O que essa empresa traz? Ela tem uma responsabilidade social, ela traz empregos, ela paga impostos. Sim. Porque o que acontece? Eu não consigo ser o dono de uma empresa familiar e ser um canalha. Meus filhos estão lá. É mais difícil na gestão estar os fundadores e eu entrar nesse lado de corrupção
do que uma empresa que coloque um CEO profissional. E eu não estou falando que o CEO profissional é canalha. A gente está falando... Só estou falando assim, o 7º ponto é a lealdade que existe numa empresa familiar. Por causa do vínculo. Lógico, eu como pai, você como mãe, não tem dinheiro que vai te corromper a fazer algo tão errado que seus filhos que estão dentro da empresa falam assim, nossa, meu pai fez isso. Isso não tem preço. Então, a lealdade é um ponto mas muito alto na empresa familiar. Característico, né, de uma empresa familiar. Eu deixei por último porque eu acho que esse é o principal. Presta atenção, pessoal. Reação nuclear. Uma reação nuclear pode dar energia para uma cidade, para várias cidades, para um país. É o que a gente quer trazer para a empresa familiar aqui. Algo sendo feito com honestidade, com transparência, você pode prosperar um país. Agora, a mesma reação nuclear sendo usada de forma errada, ela pode ser uma bomba nuclear. Pode ser uma usina nuclear que gera energia, força, potência, ou ela pode virar uma bomba. Sim. Então, assim, depende do uso, né? É a dose que vai dizer se é bom ou ruim, né? E é para isso que estamos aqui nesse projeto. Pegar tudo que existe de bom na empresa familiar, potencializar e pegar tudo que pode ser ruim e usar as ferramentas que já existem para melhorar. E agora um breve conselho, bom conselho. E vamos acabar o nosso episódio de hoje. Passou rápido, né? Passou. O meu conselho hoje, pessoal, preste atenção. Você vai ouvir falar muito nisso, mas preste atenção. Normalmente, numa empresa familiar, as pessoas que vêm aconselhar, alguns consultores, etc. Não vem ao caso. Falam assim, você tem que profissionalizar a sua empresa. Eu concordo, você não concorda? Concordo. No momento certo, sim. Só que vocês, empresários, filhos, têm que entender o seguinte. Quem disse que profissionalizar é tirar vocês do negócio e pôr um terceiro? É isso aí. Pegou? Pode ser vocês. Estudem, se profissionalizem vocês. Às vezes a solução não está externa. É isso. Às vezes a solução é com você. É isso. Pegue a sua responsabilidade. Profissionalizar, às vezes é com você. Tente primeiro com você. Faça primeiro você. Vocês terão mais resultados. E para isso acontecer, é um jogo de coisas. É o planejamento da empresa junto com o planejamento da família. Eles têm que estar conversando o que a empresa quer, o que a família quer. Junto com a transparência, a comunicação honesta da família com o negócio, com a família e montar o protocolo familiar, que todo episódio a gente fala. É isso meu conselho hoje. Profissionalização, às vezes está dentro de você. Fundador, fundadora, herdeiro ou herdeira. Tá no próprio Valeu, sobrenome. pessoal. Obrigado por hoje, hein? Foi ótimo aqui estar com vocês em mais um episódio. Foi ótimo ter vocês aqui conosco em mais um episódio. Nós aguardamos vocês no próximo.